Duas atitudes do Fluminense que merecem ser aplaudidas e merecem um vídeo específico aqui do canal Raiz Tricolor sobre elas, sobre as atitudes. É uma de não haver demissões e a outra de desmentir algumas mentiras que têm sido feitas sobre nós na imprensa. Enfim, vamos falar disso aqui nesse Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Esse daqui é o meu canal, o canal Raiz Tricolor, o maior canal sobre Fluminense aqui no YouTube. Vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal, claro, isso sempre ajuda a continuar sendo. Se você gosta aqui do canal, assiste recorrentemente, confere se você está inscrito, que às vezes fica aparecendo aí no YouTube na primeira página para você e você nem percebe que você nem está inscrito aqui no canal. Às vezes o YouTube tira a inscrição, é um negócio de doido. Enfim, dá essa moral aí. E claro, passa lá na Fute Fanatics também, a loja que apoia aqui o Raiz Tricolor, é parceira do Raiz Tricolor e que te dá 15% de desconto e clicando pelo link que tá aqui na descrição e usando o cupom que tá também na descrição. Tem que fazer os dois, tem que clicar pelo link e pegar o cupom. Ah, você quer passar para um amigo, alguma coisa? Ou passa o link que tá aqui embaixo com o cupom, ou então manda o link desse vídeo aqui, que aí ele vem aqui na descrição e utiliza, beleza? Tá lá toda a coleção, quer dizer, a parte que sobrou ainda tem camisa 1, camisa 2, tem camisa de goleiro, enfim. Vai lá dar uma olhada nessa coleção nova da Umbro no Fluminense. Vamos embora pro vídeo. Bem, o primeiro dos três tópicos que eu vou falar, na verdade os outros dois são quase que a mesma coisa, é a atitude do Fluminense falada pelo Mário Bittencourt numa live na segunda-feira com o pessoal do Papo Trabalhista, lá no Instagram, sobre a não demissão de funcionários, optar por isso, de não demitir funcionários. Lembrando, dos clubes do Rio de Janeiro, o Fluminense é o único que nesse momento de paralisação por causa da pandemia, de quedas de receitas e etc., que não demitiu funcionários, optou por isso, por não haver demissões, e sim haver uma redução nos valores que as pessoas que ganham mais recebem, sem demissões. Flamengo demitiu uma cacetada de gente, Botafogo também, Vasco também, inclusive outros clubes de outros estados. O Mário Bittencourt falou o seguinte, abre aspas para a fala dele: não haverá nenhuma, não teve nenhuma demissão. Nós tivemos um movimento muito bacana logo assim que paralisou o clube. Os nossos gerentes e gestores mandaram uma carta para mim propondo uma redução dos próprios salários em função das pessoas menos favorecidas. Acredito que isso tenha ocorrido em razão da maneira que viemos trabalhando desde que assumiu em junho do ano passado. E aí ele até completa: quando a gente assumiu, tinha quase 3 meses de salário atrasado e o 13º ainda de 2018, isso já era junho de 2019. Em 9 meses de gestão, a gente conseguiu quitar 12 meses. Isso é importante, ele fala também da questão da transparência e etc. para dentro do grupo. A gente sabe que na perspectiva pro torcedor, é uma gestão bem mais transparente que a anterior, mas isso também não é muito mérito, porque a anterior era completamente oculta as coisas. Ainda precisa melhorar, Portal da transparência não tem o número atualizado de sócios, só para dar um exemplo, Mas o grupo fala sobre isso. Inclusive o Hudson, vale você ir lá ouvir a entrevista do Hudson no podcast do Raiz Tricolor, vai lá no Spotify, vai em qualquer aplicativo de podcast e ouve que o Hudson fala sobre como o elenco vê a gestão, como o elenco vê o Mário Bittencourt. Vale destacar, o Hudson chegou ao Fluminense em janeiro, emprestado, e já veio com boas referências. Ele mesmo falou que já olhava a gestão atual do Fluminense com bons olhos. Ou seja, é aquilo que eu sempre falei, são atitudes que, mais do que qualquer outra coisa, fazem com que o Fluminense seja uma boa casa para se trabalhar. É o exemplo que eu sempre dou. Por que o Danielzinho quis ir para o Bahia? Por que ele quis ir para lá? Porque era interessante trabalhar no Bahia. Todo mundo fala que é isso, que era bom trabalhar no Bahia. Por mais que as perspectivas do Bahia e do Fluminense no Brasileirão, por exemplo, sejam até meio que parecidas para esse ano, mas era muito melhor. Ou seja, a mídia espontânea gerada até pelos próprios jogadores é importante também, e a gestão é importante para isso. O segundo ponto que eu falei que ia falar aqui, fica meio redundante, mas enfim, era sobre a defesa. Eu não gosto muito desse termo que ficou banalizado, defesa institucional e tal, mas o Fluminense soltou uma nota falando de uma notícia da Gazeta Press, em que dizia que, na notícia dizia que o Fluminense pensava em entrar na justiça contra o Campeonato Carioca caso fosse obrigado a jogar.
Bem, a gente sabe que isso para qualquer clube não é tão danoso quanto é com o Fluminense, porque justamente por ter um histórico de perseguição da mídia contra o Fluminense, pelas ações que o Fluminense teve, e também, em parte, por erros do próprio Fluminense, isso é bom dizer também, a mídia persegue e o Fluminense, durante um tempo ali, ainda corroborou com essa perseguição da mídia. O Fluminense acaba pegando um pouco mais com qualquer coisa sobre entrar na justiça e, enfim, e paralisar campeonato, quando na verdade tem clube aí que 30 anos depois fica tentando pegar um Brasileirão dos outros e ainda nem consegue, nem na justiça ganha, né? Corre no campo e não ganha na justiça, mas enfim. A nota oficial do Fluminense diz o seguinte: ao contrário do que foi publicado pela matéria feita pela agência Gazeta Press, o Fluminense não estuda neste momento qualquer medida para deixar de jogar o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Desde o início da pandemia de Covid-19, o clube vem afirmando que só retornará aos trabalhos presenciais e aos jogos quando as autoridades governamentais e médicas derem autorizações para isso. O clube entende que, como já amplamente divulgado, este não é o momento para pensar em retorno. O Fluminense possui toda a intenção de que após a pandemia, desde que possível, o campeonato seja concluído no campo, com todas as rodadas que restam, fecha aspas. Achei interessante, e sempre falo isso, né? A galera às vezes pega uma situação ali mínima, fala: Fluminense tem que ter uma defesa institucional boa, tem que emitir uma nota, tem que entrar na justiça contra não sei o que, não sei o que lá. Só que é aquilo que eu sempre falo, se você faz isso o tempo todo, isso banaliza. Eu sempre deixo claro isso. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo. O Fluminense tem uma ótima jogada de escanteio. Se ele usar 6 vezes no mesmo jogo, no jogo seguinte tá todo mundo marcando. Não sei se você conseguiu compreender o que as duas coisas têm em comum, né? Se o Fluminense ficar emitindo nota por qualquer coisa que falem dele, quando ele emitir nota por uma situação importante, igual era essa daqui, dizendo que, mentindo que o Fluminense tem intenção de entrar na justiça e etc., a nota que fosse emitida para isso daqui, se ele emite direto, não seria tão chamativo, né? Ficaria uma sequência de notas de repúdio ou notas oficiais ali do Fluminense sobre as coisas. Inclusive, uma coisa que não foi emitido nota, e que aí sim eu acho que valeria, é a questão do Anselmo Góes na coluna dele do Globo. Isso daí me falaram muito, a gente debateu bastante lá no grupo dos padrinhos do Raiz Tricolor, por sinal, entra lá, né? O link tá aí na descrição também, vira padrinho, ajude aqui o canal, apoie o canal para se manter e como benefício você tem esse grupo do WhatsApp lá junto comigo também, em que o Anselmo Góes publicou uma coluna falando, inicialmente, quando ele publicou no jornal O Globo, de que o Fluminense publicou uma foto de um estádio de futebol com pessoas usando máscara e que, dizendo que o jogo era um jogo do Fluminense, lá em 1918, na época da gripe espanhola, em que o estádio estava lotado de pessoas com máscara, etc., meio que colocando ali a intenção que se tinha, né? Quando você olha isso, é pensar que o Fluminense está defendendo uma coisa hoje, mas historicamente fez algo diferente. Bem, de fato, a foto não era de Laranjeiras, não era num jogo do Fluminense, a gente não sabe nem se era do Rio de Janeiro, né? No caso, foi feita ali uma observação embaixo, eu tô até olhando aqui a coluna aqui agora, o texto foi completamente alterado, né, um parágrafo só, e embaixo uma observação falando que, diferente da forma como foi publicada na edição de domingo, a foto não faz diferença a um jogo de futebol no campo do Fluminense e que a correção foi feita na segunda-feira às 14 horas. Mas eu acho que valeria uma paulada ali, uma nota repudiando ações assim, porque, vamos lá, né? Se o cara tem uma coluna, e o Anselmo é até conhecido, o Anselmo Góes é conhecido não tanto pelo lado esportivo. Se o cara tem uma coluna dessa, pelo amor de Deus, né? 5 minutinhos de pesquisa, uma ligação pro Daniel Cohen lá do Fluminense, que é a memória viva lá do Fluminense, uma ligaçãozinha pra ele resolvia o problema na hora. Faltou apuração, faltou trabalho jornalístico, faltou, acima de tudo, compromisso com quem tá lendo. E isso, pra mim, mereceria, sim, também uma nota, mas fica aqui também, não sei se vale de alguma coisa, mas o repúdio do Raiz Tricolor quanto a essa questão. Enfim, não se esquece do like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!